Olá, boa noite a todos. Que bom que nós podemos estar juntos nesses poucos minutos. Nós estamos aqui a partir de Portugal, estamos na cidade de Mafra, estamos numa região linda e eu espero que aqueles que estão nos acompanhando, principalmente do Brasil, possam um dia estarem conosco aqui em nossa igreja, nessa cidade que reúne tanto as magníficas montanhas serranas, como uma das praias mais importantes no mundo do surf. Deus abençoe a todos vocês e nós estamos felizes por estarmos juntos. O nosso assunto hoje tem a ver com aquilo que tem mexido com boa parte da humanidade desde o último final de semana, principalmente, que é a guerra ali no Oriente Médio, que tem sido uma repetição, que tem se mostrado em vários capítulos para o mundo, e infelizmente, mais uma vez, nós estamos vendo novamente o desenrolar daquilo que, desde os tempos bíblicos, a gente já tem acompanhado. É importante para nós sabermos de quem nós estamos falando. Com relação a Israel, nós somos muito ligados a Israel. É o povo de Deus. Para nós, cristãos, para os judeus, nós entendemos que é o povo da promessa, a partir de Abraão, Isaac, Jacó, e a história tem se desenvolvido da forma que nós temos aprendido desde que somos crianças. É um país pequeno, né, que voltou a ser uma pátria para o seu povo a partir de 1948, e parece que 1948 realmente que marca a eclosão de todo esse movimento bélico, militar que nós temos acompanhado ao longo desses muitos anos. Então Israel é esse pedaço de terra beirando ali o Mar Mediterrâneo, também sendo limitado pelo Mar Morto, a leste, né, a oeste pelo Mar Mediterrâneo, e no sul, Israel tem um deserto muito extenso, né, mas algumas cidades importantes que começam ali, como a partir de Hebron, Berseba, tem algumas cidades ali interessantes, mas um grande deserto, uma região litorânea no extremo sul, e ao norte, já chegando na Turquia, no Líbano, na Síria, Israel é delimitado ali então já pela Europa também. E os árabes? Faixa de Gaza, nós estamos falando exatamente de quê? Boa parte daquilo que nós vamos conversar hoje tem a ver também com as minhas conversas com o Dr. Roberto Cohen, nosso amigo, que nós temos conversado muito a respeito de tudo isso, e o Roberto é alguém que morava no topo do Monte Sião, ali na frente do cenáculo em Jerusalém. Meu filho até morou na casa dele por algum tempo, e através dele nós temos sido bastante munidos de informações a respeito de Israel. O que é a faixa de Gaza? Bom, existem dois territórios ligados ao mundo árabe que estão dentro do país Israel hoje. Um deles é a Cisjordânia. Cisjordânia, que tem uma extensão bem grande, que não por acaso é chamado de Cisjordânia, porque ela está ali na beira da Jordânia, uma região que teve já influência forte da Jordânia, que parte ali do Rio Jordão, do Mar Morto. Essa região é uma região ampla, onde algumas cidades estão colocadas, como a própria Hebron, como Nablus, mais indo ao norte, nós conhecemos essas cidades, e é uma região que aparentemente não tem trazido muitos conflitos, né? Pelo menos nos últimos anos, tem havido uma convivência boa entre judeus, árabes nessa região da Cisjordânia, e
embora seja uma região grande, os acordos parecem ter sido eficazes no controle de conflitos árabes, judaicos, né, nesse pedaço de terra. A faixa de Gaza é a outra ocupação que nós chamamos de árabe. Mas será que nós realmente podemos chamar a faixa de Gaza de árabe? A faixa de Gaza, ela é realmente uma faixa. Ela tem por volta de 40 quilômetros de extensão e cerca de 10 quilômetros de largura. Então você imagina que realmente é uma faixa. Ela não é mais do que um quarto da cidade de São Paulo, por exemplo. É uma faixa realmente. Qual a característica geográfica dessa faixa? Essa faixa é justamente o local onde os filisteus se instalaram quando começaram a ocupar o Oriente Médio. Quando eles chegaram ainda no Antigo Testamento, eles foram chamados de povos do mar. Há algumas indicações de que são povos que vieram das ilhas gregas ali, por exemplo, da Europa, e chegaram a Israel e se implantaram ali, naquele pedaço de terra. Esse pedaço de terra, ele é tipo assim, delimitado pelo Egito, ao sul, pelo Mar Mediterrâneo, a leste, e por Israel, já chegando em Tel Aviv, mais acima. Então, é bem estreito ali, estreita a faixa de Gaza. Essa é a região que hoje nós estamos vendo esse grande conflito. Por que merece atenção a questão se realmente é árabe essa região? Vejam bem, nós vimos num dia desses, agora, domingo ou segunda, que a população de Abu Ghosh, que é a Kiryat Jearim, a cidade de Abinadab, que ficou com a arca naqueles 20 anos, ali é Abu Ghosh. Ali é uma cidade de ocupação árabe, é uma cidade rica em Israel, bem próxima de Jerusalém, que está numa colina. E nós vimos que uma mesquita ali em Abu Ghosh foi atingida pela faixa de Gaza. Esse fato criou uma revolta da população árabe de Abu Ghosh com a faixa de Gaza. E isso nos dá algumas conclusões. Por exemplo, de que essa faixa de Gaza, a origem dela não tem a ver com os árabes mesmo, os beduínos, aquele povo do deserto de Israel, o pessoal que tem origem em Ismael. A faixa de Gaza, ela vem originalmente pelos filisteus. Os filisteus são esse povo que são estrangeiros nessa terra e se fixam ali e se tornam desde o começo arqui-inimigos de Israel. Não é novidade para ninguém que os filisteus são inimigos ferrenhos de Israel desde que não haviam territórios nacionais, né? Os filisteus são inimigos de Israel. Tudo nos leva a pensar então que a origem desse povo não tem a ver com a origem árabe de raiz. Eles eram filisteus. Logicamente que por ser uma região pequena, onde existe uma mistura muito grande entre os povos, as tribos, os árabes começam também a ter alguma comunicação com os filisteus, é lógico. E os filisteus meio que se convertem à religião árabe e aos modos de vida dos árabes. Isso no decorrer dos anos. Até chegarmos agora, no século XX, a partir de 1948 até o século XXI, onde estamos agora, quando nós vemos essa sequência de conflitos que tem envolvido essa região. Então, a gente avalia realmente que esse povo,
A gente chega à conclusão, então, que os filisteus são, de fato, as pessoas às quais nós estamos nos referindo quando falamos de faixa de Gaza. Embora eles tenham influências árabes, eu acho que eles não são árabes. Até porque os árabes raiz, por exemplo, nessa cidade de Abu Ghosh, estão revoltados porque eles não têm interesse nenhum naquilo que está acontecendo a partir da faixa de Gaza, ok? Isso é importante notarmos. O que aconteceu para que esses conflitos se intensificassem? A faixa de Gaza, ela já foi dominada pelo Egito, que está bem próximo ali, ele dominou a faixa de Gaza. Mas Israel toma o controle da faixa de Gaza em 1967, na Guerra dos 6 Dias. Desde 48, que os palestinos, e é interessante vermos a questão palestino, você veja que a palavra palestino, Palestina, é a mesma palavra filistina, Filístia, de onde vêm os filisteus. Então o próprio nome Palestina vem dos filisteus, ok? Morfologicamente. Em 48, quando o Estado de Israel é reconhecido pela ONU, começa então as rebeliões ali. O Egito tem, durante alguns anos, também uma grande influência e um domínio sobre a faixa de Gaza. Em 1967, no final da Guerra dos 6 Dias, Israel retoma o controle da faixa de Gaza e também da Cisjordânia, dos dois territórios árabes. Em 2005, por acordos, o governo israelense entende dar o domínio da faixa de Gaza para os palestinos, o que não acontece com a Cisjordânia. Israel manteve ali o controle do regime da Cisjordânia, mas Israel cede o controle da faixa de Gaza para os palestinos, fato que contrariou boa parte do próprio Israel, do próprio país Israel, inclusive do governo, porque se achava que, diferente daquilo que estava se pensando, que essa autonomia que a faixa de Gaza teria ia trazer paz e mais condições para a região, muitos já previam que o que aconteceria é que os palestinos usariam essa liberdade para ter mais força, se munirem de mais armas para, não conformados com a ocupação de Jerusalém, por exemplo, que acaba sendo o centro de tudo, se tornariam mais fortes e em mais condições de criar ainda mais guerra. E não dá outra. Isso foi em 2005. Depois de 2005, nós já vimos muitos conflitos hebraicos palestinos. E hoje estamos diante de outro. Esse agora muito mais forte. Esse agora envolvendo muita matança de inocentes, algo até aparentemente meio covarde, mas isso também trouxe muitas dúvidas, como por exemplo, nós sabemos que a separação ou as separações da faixa de Gaza, feitas através de cercas, elas são muito bem guardadas pelo exército israelense. E uma pergunta que se fez foi: como é que num lugar onde existem até drones invisíveis, onde, na teoria, nenhum rato passaria desapercebido, como que os palestinos conseguiram invadir o território israelense? E isso levou muita gente a imaginar muitas coisas. Muitas teorias da conspiração surgiram a partir disso, e isso é natural que aconteça, de traição, de facilitação, de motivos que talvez ninguém saiba ao certo, que levaram, que possibilitaram de que o território israelense fosse invadido pelos palestinos
na noite de sexta-feira, e ninguém ainda tem a resposta correta a isso. Outra coisa que vale a pena a gente notar é que escaladamente e mundialmente, e também lá dentro de Israel, isso trouxe para o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu uma cobrança muito grande. E a pergunta é: como foi possível o exército israelense ser tão surpreendido a ponto de essa situação chegar ao ponto que chegou? As pessoas estão inconformadas, porque todos sabem a capacidade do exército israelense. O exército israelense é quem fornece toda a genialidade militar e bélica para países, inclusive para os próprios Estados Unidos, né? Para o próprio Estados Unidos. Então, há uma certa revolta na consciência de que isso seria, de uma forma comum, impossível de acontecer. Cortar cercas, passar pelas cercas, são coisas que ainda nós não temos respostas concretas. Terceiro, a que isso tudo levou? Claro que o governo do primeiro-ministro passou a ser questionado. E esse questionamento fez com que ele vivesse, a partir de então, de um cerco, onde o governo israelense também ficou meio sem saída. Mesmo com o fato de os palestinos terem tomado muitos reféns já propositalmente, porque os reféns são moeda de troca, porque eles sabem que para um povo que perdeu, alguns anos atrás, mais de 6 milhões de pessoas num holocausto, um genocídio mundial, a vida de um judeu é como a vida de todos os judeus. Uma vida é toda a existência humana para o judeu. Então o judeu valoriza muito uma pessoa. E os palestinos sabem que se houver a possibilidade de salvar um judeu, o governo israelense vai fazer de tudo para salvar essa pessoa. Então essa moeda de troca humana, já premeditadamente e de uma forma muito baixa, mas acabou sendo uma moeda de troca para os palestinos, está sendo muito útil. Mas a gente está percebendo que mesmo com esses reféns, pela força da oposição grande que o governo israelense passou a ter, e a insatisfação pela forma que tudo aconteceu, o que a gente está vendo é que, infelizmente, o governo israelense também está ficando sem saída e sendo obrigado a tomar a posição de atacar, atacar e atacar. Talvez até o ponto de não ter o que fazer no caso de perder a vida desses reféns. E é o que nós estamos vendo, porque Israel está intensificando os ataques, não é? Então todas essas questões são importantes para a gente tomar as conclusões antes da gente ficar também tendo tudo isso como absolutamente espiritual. É bom notarmos que no conceito bíblico, por exemplo, essa questão tem muito mais a ver com os filisteus do que com Ismael ou Esaú. É bom que a gente tenha a clareza disso. É lógico que isso pode ter algumas implicações teológicas, espirituais, religiosas, talvez até apocalípticas, mas nós não podemos avaliar isso tão friamente a ponto de colocar terror nas pessoas sem que haja, a princípio, um conhecimento real dos fatos. Então, baseado nisso tudo, eu creio que esse seja o limiar de tudo que nós estamos discutindo e vendo. Cabe a nós, cientes desses fatos, orarmos, não entrarmos na questão de que, porque nós estamos com alguns problemas. Nós estamos vendo, por exemplo, pessoas que
estão pedindo para que se orem por Israel, como se os palestinos fossem a encarnação do diabo. E eles são pessoas. Pessoas que, na visão da evangelização, merecem toda a nossa atenção, no mínimo com a nossa oração. Eles precisam de luz, eles precisam de clareza. Então a igreja precisa, nesse momento, não ter somente o enfoque de que orai por Jerusalém, que, claro, o povo de Deus, nós estamos ligados a isso, mas é o momento também da gente orar como um todo, porque essa gente precisa muito entender quem é Deus de verdade, não é? A questão missionária, ela precisa ser destacada nisso. Esses lugares precisam muito de pessoas que realmente sintam chamada de Deus para esses lugares. Quem sabe não é você essa pessoa. E tentar, no meio disso tudo, manter a nossa calma, não ser levado por notícias, às vezes nos jornais, nos particulares da internet, nas redes sociais, assustadoras, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. Nenhum de nós queremos guerra. Nós vivemos um tempo onde ninguém quer guerra. As pessoas querem viver, querem ganhar dinheiro, querem crescer, querem curtir família. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, não é um tempo de guerra. E esse é o nosso papel, manter a calma, saber que mesmo com tudo isso, Deus continua sentado no seu trono, e não que a gente ache que isso é bom, mas em tudo existe alguma coisa para a gente aprender. A gente ouve, por exemplo, eu já ouvi nesses dias, que isso pode ser a própria mão de Deus, porque a gente sabe também que tem muitos judeus que estão se esquecendo de Deus. E isso é bom que cada um atente para isso. E isso são conversas dentro do Estado judaico. Então, às vezes Deus também permite certas circunstâncias, sendo Israel o seu povo, para que Israel se volte também para Deus, né? Se volte cada vez mais para Deus. Então é isso. Se você quiser colocar perguntas, opiniões, pode fazer isso. Nós vamos tentar manter contato com você, responder, nos comunicarmos depois desse vídeo, e o nosso prazer é estarmos juntos, tá bom? Que Deus te abençoe, obrigado pela confiança de nos ouvir, de podermos compactuar essa realidade agora, mas mantenhamos a calma no Senhor, sabendo que o nosso Deus ama a todos, e isso vai passar. Querendo Deus, isso vai passar o mais rápido possível, e que se venha disso tudo aprendizados, consciências, crescimentos, e que nós possamos ser imparciais em nossas orações, para que nós possamos realmente, como igreja, cumprir o nosso papel de amar a todos, de participar da bênção de Israel, mas não se esquecer de todo mundo que precisa ser evangelizado. Que Deus te abençoe.